Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse 13 de abril de 2023, cor litúrgica branca, estamos na quinta-feira das oitavas da Páscoa. O santo do dia São Martinho I, tá certo? Vamos fazer a leitura do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 646 a 647. A ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre, ordinária, pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus, repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. A ressurreição como um acontecimento transcendente, parágrafo 647. Só tu, noite feliz, canto o Exultet da Páscoa. Soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente. Muito menos sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais são agora seus testemunhas diante do povo. Atos dos Apóstolos 13, versículo 31. Muito bem, agora vamos para a leitura do dia desta quinta-feira, oitava da Páscoa. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos 3, versículos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou:
O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 8, cujo refrão diz: Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Evangelho de hoje, Lucas 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo de Páscoa. Foi João 20, versículos de 1 a 9, quando as mulheres, Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, vão até o sepulcro e veem que a pedra foi rolada. E lá vem anjos que anunciam: ele não está aqui. Tá certo? Bem, gente, provavelmente o padre, alguns pregadores católicos já informaram que são as oitavas da Páscoa, mas não custa reforçar. É como se a Páscoa do dia 9 acontecesse até domingo que vem, tá? Como diz, o tempo parou, tá certo? O tempo parou. Para Deus o tempo parou. Então, as oitavas de Páscoa significa essa celebração, podemos dizer, do mistério da ressurreição. Nós tivemos as oitavas no período do Advento, as oitavas de Natal, celebrando 8 dias de Jesus nascendo. Ele está parecendo aquele filme, O Dia da Marmota. Não, como é que é? Não sei se o nome do filme é esse. É com o Bill Murray. É um filme antigo, da década de 90. O homem tem um lapso de tempo. Ele sempre acorda no mesmo dia, que é o Dia da Marmota. Ah, o nome do filme não é Dia da Marmota, é A Magia do Tempo. Isso, é um filme antigo. É mais ou menos assim, para Deus, não para nossa vida mundana, mas para Deus é como se fosse aquele dia.
É sempre, a gente acorda, nesses dias, até dia 16, domingo da misericórdia, a gente acorda, Jesus ressuscitou. A pedra rolou, o corpo não está lá, Jesus venceu a morte. Então, esse é o momento que deveríamos estar celebrando. Tem gente que chama que é Pascuela, mas aí Pascuela, por ser um termo italiano, parece uma coisa pequena, né? Então, ainda dá para desejar Feliz Páscoa, porque o coelho, como diz, é bom de marketing, ele roubou o sentido da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, o que se aprende nas escolas, ou na propaganda, na TV, por aí, os mercados? O ovo de Páscoa só aconteceu dia 9, acabou, não tem Feliz Páscoa. Não, negativo. A Páscoa pertence ao Senhor Jesus. Então, enfia uma coisa na sua cabeça. Se é para começar a ter uma mudança de vida, vamos começar limpando os erros daquilo que nós vivenciamos de heresias no dia a dia. Sim, é uma heresia. Como é que um Natal vai parar para um velhinho vermelho, vestindo roupas vermelhas, chama Papai Noel, e o Feliz Natal só termina já no dia 25, sendo que aí são 8 dias para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tá errado. Então, tá difícil você mudar a concepção do mundo? Então vamos já começar a mudar essa concepção. Quando falamos de oitavas de Natal e oitavas de Páscoa, o tempo parou para Deus. Jesus nasce 8 dias. É o mesmo evento do Natal, do nascimento dele. É o dia, não é só o aniversário dele, é o dia que ele nasceu. Não exatamente no dia 25, não exatamente, tá? Mas é uma rememoração. A mesma coisa, temos que lembrar da condenação, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E aí os evangélicos, né? Desculpa você que é evangélico, acompanha meu canal, mas eu tenho que falar uma coisa. Vocês ficam alegando que nós adoramos um Deus morto. Ué, se você quiser achar assim, nós adoramos mesmo. Nós adoramos Jesus Cristo crucificado, sim. Se nós não estamos perto de um sacrário, de uma igreja, se temos a imagem do crucificado em casa, nós adoramos sim. É o sinal que Cristo morreu por nós, para nos salvar da morte, né? Para nos dar a misericórdia, nos dar a vida eterna, nos salvando. Mas não é salvando o corpo físico, dando prosperidade material, não. É nos concedendo a vida eterna. Já é muita coisa, né? E aí, nós vivenciamos por 8 dias seguidos. Só que sempre, o que acontece? A Páscoa, ela é sempre num domingo. As datas que mudam, né? Mas são sempre no domingo. Então, do domingo até o outro domingo, no próximo domingo, segundo domingo da Páscoa, que é considerado pela Igreja Católica, o Domingo da Misericórdia, tem uma festa própria para isso, que eu já vou explicar, né? Então, eu reitero, caríssimos, você quer mudar a sua percepção? Já começa mudando a percepção assim, tira o Papai Noel do Natal, arranca o coelho e o ovo de Páscoa da Páscoa. O coelhinho, tira. E explica para os seus filhos, porque isso é um evento que é socialmente aceitável no ambiente escolar, no ambiente, de repente, das escolinhas de inglês, né? É a mesma coisa quando chegar lá em novembro, Halloween. Eu lembro quando eu fazia inglês, não era nem escola infantil, hein? Quando eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, no Senac. Ah, vai ter festa do Halloween. Começou assim. Trazer a cultura norte-americana, né? Porque lá a gente usava o material do inglês norte-americano. Não tem problema. Eu acho que se for para fazer como é que diz, a imersão da língua e tal, não tem problema. O problema é quando isso entra no ambiente escolar da socialização, que as titias, professoras acham muito bonitinho. Eu, desde criança, pinto o coelho da Páscoa. Então, a gente é condicionado a acreditar que a Páscoa não é de Jesus, e sim de quem? Do coelhinho da Páscoa e do ovo de chocolate. Isso é difícil de tirar, gente. Vê você.
Você que é mais jovem, fala se não é isso lá, quando você estava lá na pré-escola, que você não pintava, não desenhava o ovinho de Páscoa e depois não pintava o Papai Noel. Pois é, só que aí você agora tá aí fazendo os cursos com o Padre Paulo Ricardo, caiu no meu canal, caiu nos outros canais de outros padres muito bons, inclusive, outros pregadores católicos muito bons. E aí temos que falar da parte difícil. Vamos ter que renunciar ao coelhinho da Páscoa e o chocolate. Mas eu não vou mentir, não. Tem que fazer uma meia-culpa. Eu comprei umas barras de chocolate aí. Ah, comprei. Aí eu tô comendo até agora. Porque pra mim a Páscoa é de Jesus. E se é pra celebrar, tudo bem. Vou celebrar com chocolate, né? Umas barrinhas aí. Mas não comprei ovo, não. Tava muito caro. Ah, e não fique esperando muito promoção de ovo. Que nem eu falei pra vocês. Ovo entra em promoção em chocolates. Por isso que você não viu no sábado. Já não tinha mais ovo. Por quê? Eles fazem a promoção. Depois que passa a Páscoa, aí vai de mercado a mercado, mas geralmente eles voltam com o preço normal, o absurdo do preço. E não fica com dó daqueles ovos quebrados, não. A indústria pega de volta, derrete e faz barra. Tá? Então não fica com dó, deixa lá que o mercado resolve. Tá bom? Quando é grandes redes assim, eles devem ter uma parceria com as indústrias, que depois eles recolhem tudo e vira tudo ovinho de novo. Vira tudo ovinho, não, vira tudo barra, né? Porque tem prazo de validade. Ou você já nunca reparou comprar umas barras e já tá tudo branco? Principalmente chocolate negro, chocolate preto. Você compra uma barra de chocolate. Esses dias aconteceu a mesma coisa. Ah, vou denunciar. Comprei uma barra de diamante negro. Uma pessoa gosta aí de comer as tabletico. E validade era para agosto desse ano, já estava tudo branco. Isso significa que deve ser algum ovo derretido. Acorda pra vida, gente. Aqui no Brasil, mas dava para comer. Porque chocolate estragado é bem. Olha, queijo, que nem queijo estragado, amarga pra caramba. Muda o gosto, né? Podia ter reclamado? Podia, mas quando vi, já a pessoa comeu tudo, só mostrou para mim depois, quando ofereceu, né? Mas eu tô contando as realidades. Então, assim, nós vivemos tempos complicados, assim, de muitas heresias. Não pense você que heresia é lá do tempo da Idade Média e da Idade Moderna. As heresias contemporâneas são piores do que aquela época. E lá vai o Padre Paulo Ricardo para dar um tapa na tua cara, né? Na nossa cara. É assim. A luta é tipo Dom Quixote. Cada um tá com o seu lado Dom Quixote. Cada um lutando com um moinho de vento, né? Pois é. Uma luta de um homem só. É complicado isso. E as perguntas são sempre a mesma. Por que vocês adoram imagem? Por que vocês adoram um Jesus morto? Não, nós podemos adorar um crucificado na cruz. Só que a pessoa esquece de explicar que tem 50 dias rumo a Pentecostes. O processo não termina só no período quaresmal de 46, 44 dias. Eu sempre erro, é mais de 40 dias de quaresma, né? Porque fecha na quaresma. Não é fechado. Nós estamos vivenciando Jesus ressuscitado. E isso deveria ser nosso testemunho para todos, tanto evangélicos quanto para outros católicos. Mas aí a gente faz como se fosse um bando de zumbi. Ai, Jesus ressuscitou, aleluia. Que é isso, né? Se a pessoa quer achar que a gente adora um Deus morto, saiba que se não passarmos pela cruz, não chegaremos lá também. Se a gente não medita na paixão, morte e ressurreição, a pessoa só fica com Jesus ressuscitado, isso aí é alejar todo o processo do que Jesus veio fazer aqui na Terra. É você não tentar querer entender de fato todo o processo. Não adianta falar, ele saiu da cruz. Não. Aí, desculpa, aí são os hereges. Isso é heresia. Dizer só aceitar Jesus ressuscitado. Mas para chegar no Jesus ressuscitado, teve que passar na paixão. E aí, muitos santos, que não precisam ser doutores da igreja, já fizeram a meditação. O Papa Bento XVI já fez a meditação. Doutores da igreja já fizeram a meditação a respeito da cruz. Uma das santas mais importantes para a Igreja Católica, cujo nome mundano era Edith Stein,
você vai vê-la como Santa Edith Stein, mas o nome dos altares do Vaticano é Santa Teresa Benedita da Cruz, que foi chamada Edith Stein, judia, convertida ao catolicismo romano. Foi rejeitada pela própria mãe, a mãe ficou muito decepcionada. Foi perseguida pelos nazistas, morreu no campo de concentração. Ela já era filósofa. Então, assim, você vai encontrar muitos escritos antes da conversão dela e o pós-conversão. E na conversão, ela produziu um material baseado nos estudos de Santa Teresa d'Ávila, mais São João da Cruz, da qual provavelmente ela se apaixonou pelos escritos. Aí vai o outro spoiler, né? Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz eram super amigos na época. Ele mais novo que ela, mas eles tinham uma amizade de tipo direcionamento espiritual. Falavam de coisas da igreja, falavam coisas de Jesus e tudo mais. E Santa Edith Stein produziu uma obra chamada Ciência da Cruz, entre outras obras. Porque ela é uma maravilha, né? Como filósofa era uma bênção, mas depois ela, imbuída do Espírito Santo, produziu materiais maravilhosos. Aqui no canal, nesse canal você vai ouvir um áudio de um livreto chamado Mistério de Natal. Procura aqui na playlist pública, né? Porque eu tenho muitos fechados aqui. Fechado você não vai ver nunca, né? Tá privado mesmo. Mas veja aqui nos canais abertos na minha playlist desse canal, tá lá, Mistério de Natal, Santa Edith Stein, com a fotinho dela como freira carmelita. Então ela foi fiel a tudo. A conversão de Santa Edith Stein começou a partir de um livro chamado Livro da Vida, se não me engano, Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, num período de insônia na casa de amigos, de um casal de amigos católicos. Ou que pelo menos era partidário, mas tinha um livro lá de Santa Teresa. E aquele livro foi o momento chave que ela se sentiu acolhida, que ela se sentiu preenchida em sua busca. Sei lá que busca que ela estava buscando, mas ela sentiu assim que aquilo que ela leu, isto é verdade. Ela encontrou a verdade, Jesus Cristo. Certo? Então não tem como você fugir da cruz. A vida nos oferece sofrimentos. A vida não é só prosperidade, saúde perpétua. E se for assim, a gente está entregando a alma para um Jesus que nós não conhecemos. Esse não é o nosso Senhor e Salvador para mim. Um Jesus da prosperidade, um Jesus da saúde perfeita. Uma hora a tribulação acontece. E é a hora que a gente tem que colar na cruz do crucificado, sofrer junto. Senhor Jesus, estou sofrendo. Beleza. Por quê? Quem não sofre não vai conhecer nem o vislumbre da ressurreição em Jesus. Em Jesus, com Jesus, para Jesus. Eu estou gravando esse áudio de quinta, na quarta-feira à tarde. E hoje eu consegui ouvir a homilia. Eu tenho que falar isso. Eles não falam mais até porque já passou e tudo. Hoje eu vi online a missa às 7 horas da manhã que a Canção Nova transmite. Provavelmente no canal da Canção Nova Play vai estar a homilia do padre William Guimarães, tá? Eu, se fosse você, acompanhava mais a história do padre William Guimarães. Hoje ele falou algo importante com relação a isso mesmo. O sofrimento que nós temos, devemos estar... Não falou assim, mas falou nesses termos. Assim, não falou nesses termos, mas falou nessa essência. O sofrimento nos leva... Aquilo que te causa dor, doença, choro, raiva, um monte de coisa. A gente cola, junta ali, abraça com Jesus crucificado, com Jesus morto. E aí citou Santa Edith Stein, que é uma das santas que eu gosto muito. E eu fiquei só ouvindo, né? E falou do Papa Bento XVI. Então, hoje eu estou meio que copiando mais ou menos o que ele falou. Mas tem um detalhe importante que, assim, como eu acompanho a Canção Nova desde 2015 para cá, em 2016, Padre William, hoje padre, ele era seminarista, porque aí você vai achar estranho, né? Porque o Padre William, ele é padre há pouquíssimo tempo. Só que se você ouve ele falar, ele tem uma homilia diferente, assim, porque ele passou por um processo de sofrimento, de quase morte. Em 2016, ele, mais alguns membros da Canção Nova,
maioria seminaristas, saíram de Cachoeira Paulista numa Kombi. Tinha um padre lá que era o diretor espiritual, sobreviveu esse padre da Canção Nova, o padre Sóstenes, mas quase morreu também. Ele e mais um grupo de seminaristas, eles foram para a missa de posse, de ordenação foi na Canção Nova, mas teve uma apresentação de um dos colegas dele, que virou padre, lá no Rio de Janeiro. Na volta, teve um acidente gravíssimo. E o rapaz, dois seminaristas. Então, o seminarista William e o senhor Felipe Pavão, que agora é diácono, ele está prestes. O senhor diácono Felipe Pavão vai ser padre, mas esse também foi um outro caso, assim, que eu achei que não ia ser padre. Foram dois casos, assim, bem graves, né? E teve a morte de um seminarista. Infelizmente, um dos colegas morreu. Mas no caso do seminarista, na época, William, a Canção Nova puxou um mutirão de oração. O rapaz ficou em coma por vários, não sei se meses. Foi um negócio assim que a gente, o pessoal, nem eles achavam que ele ia sobreviver. Aliás, ele mesmo não achava que ia sobreviver. Então, ele tem um testemunho, tem um documentário. Eu não lembro se foi em 2018 que ele gravou, mas logo depois ele se recuperou aos poucos. Ele teve traumatismo craniano. Realmente foi um caso, assim, sabe, de muita oração que ele sobreviveu. O caso do senhor Felipe Pavão, ele teve rompimento de ligamentos num dos braços, num dos ombros, e isso afetou o movimento de um braço. E eu lembro até hoje, ele estava lá numa missa em que o Monsenhor Jonas estava celebrando. Não lembro que dia, qual que era o domingo específico, mas Monsenhor Jonas fez a missa. Aí ele saiu perto do altar, foi em direção ao rapaz. Ele ainda falou: "Eu profetizo que você, Felipe, vai estar erguendo na patena a hóstia para ser consagrada. Você vai ser padre." Só que assim, gente, na época, a coisa dava para ver, a mão dele estava inchada, estava feio mesmo o negócio. Ele usava uma contenção aqui. Eu não vou mentir, não, eu não acreditava muito na recuperação do menino. E aí pararam, né? Ficou em silêncio por um bom tempo, continuei rezando por um tempo. Aí eu meio que entreguei na mão de Deus, né? Falei, Deus, o William Guimarães já estava de volta para casa. Não sei se ia se tornar padre também, era uma outra situação, mas por enquanto voltou para casa dos pais e tal. Demorou para retomar as atividades, ninguém mais falou nada. E aí, para minha surpresa, o ano passado eu vi Padre William, tá? Aí eu vou dizer, esse é aquele caso, tá? E esse final do ano passado, um membro da Canção Nova postou lá nas redes sociais o diaconato, né? Provisório de dois futuros padres. E um deles é o Felipe Pavão. Então, a pessoa fala por experiência própria, né? Quem não passa por um processo gravíssimo de quase morte, não vai dar valor à vida. Assim, tipo, não vai dar valor a uma vida mundana, ele vai dar valor a uma vida eterna. Ele sabe que existe, são pessoas que sabem que existe aquele momento importante, né? Em que há um sofrimento, há um ponto-chave que muda mesmo, tipo, vira a chave a da vida. Deus nos chama e, se preciso for, permite que aconteça uma coisa meio estranha, meio feia até, né? Mas eu fico muito contente. Então, se você acompanha as missas da Canção Nova, presta atenção no Padre William Guimarães. Ele tá barbado, usa óculos, tudo. Reze muito pela vocação dele e reze também para o que se tornará padre, esse menino, o diácono Felipe Pavão, tá? São dois milagres. Inclusive, só para terminar, não é legal ficar falando, né? Porque parece que a pessoa é marcada por isso. Mas você que rezou na época e você não sabe o que aconteceu com eles, porque foi um auê mesmo. Não é um auê, foi um clamor que a Canção Nova pediu. E aí, nessa do rapaz do rompimento dos ligamentos do braço, lá do ombro, eu lembro que a Ana Lúcia, que estava no Ministério de Música, falou que o nosso irmão, né, que está nessa situação, como é que ela falou?
que está me vindo aquela passagem de Ezequiel, né? Acho que é Ezequiel, não sei se é 37, 38, o vale de ossos secos que toma a vida. O Espírito do Senhor toma posse do vale de ossos, todos eles voltam a ter ligamentos, músculos, pele, carne e têm a vida. Foi muito forte aquele dia, sabe? E então você que acha que não, que o Monsenhor Jonas não é tudo isso, que não sei o quê, olha, eu lamento dizer, mas o Monsenhor Jonas é isso mesmo. Não é por ele. Ele fez por uma inspiração de Deus. Ele foi usado. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa muito simples assim, sabe? Talvez taxado de, sei lá, talvez quem não gostasse dele, mas ele não é tudo isso. Pois é, mas é que Deus usa de pessoas simples para fazer uma grande obra, né? Tá? Então, eu conto mais para quem passou por aquela situação em 2016 de rezar para esses seminaristas. Então, um já se tornou padre e um está em vias de ser. E não é mentira. Tá certo que talvez você não encontre mais esses registros, né? Mas existe. Eu lembro que eu vi essa missa num domingo, Monsenhor Jonas profetizando. Você vai erguer essa pátena e consagrar o pão e o vinho. Vai erguer os dois braços. E um braço estava imóvel. Que bom, né? Esse é o pitaco do dia. Gente, vou encerrando por aqui, tá? Já dei as dicas, né? Isso é um pitaco tipo dica. Peço orações novamente para o Padre Marciano, da cidade de... sempre esqueço. São Tomé ou São Roque? É aqui do interior do Paraná. Da diocese, da região de Umuarama. Ele continua desaparecido, mas tem golpista dizendo que sequestrou ele. Sabe aquelas coisas? Tem aquele negócio de sequestrar placa, sequestrar moto, que no final não é sequestro. Alguém roubou a moto, mas tem um que toma a ideia de eu sequestrei tua moto, paga aí que eu entrego. Mentira. Entrou outro bandido na linha, né? Acho que você tá entendendo o que eu quero te falar, né? Existe um crime aí em que a pessoa perde a moto roubada por uma pessoa e outra pessoa. Aí quem perdeu a moto às vezes divulga ingenuamente, ignorantemente nas redes sociais, e aí um espertinho vai lá e diz que tá com a moto. Aí quer o resgate, não é isso? Pois é. Estão fazendo mais ou menos isso que eu entendi com esse padre lá do interior do Paraná, tá? Mas assim, a polícia tá investigando, ainda continua desaparecido, e é triste como que tem gente que não respeita o sentimento dos familiares, né? Então vamos continuar rezando e que os oportunistas, tá? Oportunistas, estelionatários, né? Apague o fogo aí, tá? Rezem também para essas pessoas que enganam o próximo, que tem muito, né? Pedindo a conversão dessa turma, certo? Tá acontecendo essa polêmica lá no interior, gente, tá? Então, mas assim, até agora ele continua desaparecido. Mas se alguém tiver informações, fale com a polícia da região de Umuarama ou com a arquidiocese de lá, ou não sei se é arquidiocese ou diocese, e com a polícia local, tá? Fechou. Um abraço a todos, uma feliz Páscoa para todos vocês. Paz e bem.